Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início à nossa aula número 3. Nós vamos falar sobre o controle osmótico e a ação do hormônio ADH. Bom, então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, para a gente poder entender um pouquinho, né, como que o hormônio ADH ele age, eu preciso recordar com vocês alguns conceitos muito importantes dentro do sistema cardiovascular. E o primeiro conceito que eu preciso falar para vocês é sobre pressão arterial. Bom, o que é pressão arterial? A gente pode definir pressão arterial de maneira bem simples, como sendo a força que o sangue exerce na parede das artérias. E é muito importante, pessoal, que a gente tenha em mente que a função, qual que é a função do sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular, o sangue, por exemplo, ele tem a função de fazer o transporte de oxigênio, o transporte de nutrientes para todas as células do nosso tecido. E esse sangue, ele só consegue circular pelos vasos sanguíneos porque existe diferença de pressão, porque a gente tem, então, a pressão nesse sistema. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que para que os meus tecidos recebam uma perfusão, né, para que os nossos tecidos recebam de maneira ideal as quantidades necessárias de oxigênio, é necessário que o nosso sistema cardiovascular mantenha de forma constante a nossa pressão. Então, a pressão arterial ela é fundamental para que o sistema cardiovascular desempenhe a sua função. E aí, pessoal, existem vários fatores que são responsáveis pela origem e pela manutenção dessa pressão arterial. Nós então podemos destacar aqui três. A força propulsora cardíaca, que é a força que o coração faz para contrair, a própria capacidade de dilatação elástica da aorta e o que a gente vai chamar aqui de resistência ao fluxo de sangue. Essa resistência ao fluxo de sangue nada mais é do que o impedimento do fluxo sanguíneo em um vaso. Conforme o fluxo de sangue ele percorre os vasos, existe um impedimento a esse fluxo, que nós vamos chamar de resistência. E aqui então nós temos uma representação esquemática desses elementos responsáveis pela geração da pressão arterial. Então nós temos aqui o ventrículo esquerdo, representando então a força bombeadora do coração, né? A artéria aorta, né? Mostrando essa capacidade dessa artéria aorta de se contrair e de se dilatar, né? E aqui as arteríolas, que são responsáveis por fazer um controle mais preciso desse fluxo sanguíneo. Bom, além disso, a gente pode determinar, né, a pressão arterial, né, a pressão arterial média, ela pode ser descrita por dois determinantes básicos, que são o débito cardíaco e a resistência periférica. O débito cardíaco, pessoal, é o volume de sangue que o coração bombeia por minuto, né? Então, a quantidade de sangue que o coração bombeia, né, é o que nós vamos chamar de débito cardíaco. E o débito cardíaco, por sua vez, ele é influenciado pelo volume sistólico e pela frequência cardíaca, quer dizer, a quantidade de sangue que chega ao coração e a frequência que esse coração vai bombear esse sangue. Mas, Fabiana, por que a gente está falando de tudo isso? Porque é o seguinte, a pressão arterial, como eu falei inicialmente, ela precisa ser mantida, né? A gente precisa ter mecanismos para manter essa pressão arterial média nos seus valores constantes. E se essa pressão arterial média, ela é determinada pelo débito cardíaco e ela é determinada pela resistência, a gente vai ter vários mecanismos que vão agir nesses dois parâmetros para que essa pressão arterial possa ser mantida. Então, não adianta a gente falar, olha, determinado hormônio tem determinada ação.
esse hormônio vai agir na resistência, esse hormônio vai agir aqui no débito cardíaco, enfim, se a gente não tiver conhecimento de como que, se a gente não tiver conhecimento de quais são esses conceitos, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente tem a pressão arterial média, né, mostrando a ação dela nas artérias elásticas, e aqueles dois principais fatores, o débito cardíaco e a resistência variável. E, novamente, a gente tem aquela equação, né? A pressão arterial média, né? Ela é diretamente proporcional ao débito cardíaco e à sua resistência. Então, se eu mexo na resistência ou se eu mexo no débito cardíaco, qualquer um desses parâmetros que eu atuar, eu vou estar mexendo aqui com a pressão arterial média, tá? E aqui, pessoal, falando um pouquinho mais sobre a resistência periférica, existe uma relação muito direta entre resistência periférica, fluxo sanguíneo e pressão arterial. Então, a gente tem dois conceitos, que é o conceito de vasoconstricção e vasodilatação. Então, olha só, nessa imagem aqui, por exemplo, eu tenho uma artéria normal e aqui eu tenho uma artéria que foi dilatada. Quando a artéria ela é dilatada, vocês não concordam comigo que vai passar mais fluxo sanguíneo? Então, quando a artéria ela dilata, passa-se mais fluxo sanguíneo, certo? Se passa mais fluxo sanguíneo, a resistência periférica, que é o impedimento do fluxo sanguíneo, né? O que é esse impedimento vai diminuir. A resistência diminuindo, a pressão arterial também diminui. Então, toda vez que vocês pensarem em vasodilatação, associem com diminuição da pressão arterial. Agora, quando a gente pensa em vasoconstricção, ocorre o inverso. Aqui em D, nós temos uma artéria normal e houve uma vasoconstricção. Se houve uma vasoconstricção, o que vai acontecer? Menos fluxo sanguíneo vai ser passado ali. Então, eu tenho uma diminuição do fluxo sanguíneo. Se eu tenho uma diminuição do fluxo sanguíneo, esse impedimento ao fluxo, que é a resistência, vai aumentar. Então, eu vou ter o aumento da resistência periférica e, consequentemente, eu vou ter o aumento da pressão arterial, tá? Então, guardem essas informações. Então, é importante vocês perceberem que tudo isso está interligado. Bom, e aí novamente eu lanço para vocês. Qual é a importância da manutenção dos valores normais de pressão? É importantíssimo, porque eu preciso manter os níveis normais de pressão para que o meu sistema cardiovascular possa funcionar de maneira correta, para que os tecidos recebam as quantidades ideais de oxigênio, tá? Então, a pressão é um dos aspectos fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, para o funcionamento do organismo nos diferentes animais, né? E o que a gente vai ver aqui agora? Quais são os mecanismos que ajudam na manutenção desses valores normais de pressão? E aí eu posso destacar para vocês o seguinte, que a pressão arterial, ela pode ser regulada por diversos fatores, por fatores locais, por fatores humorais. Quando eu falo fatores humorais, eu estou me referindo à ação hormonal e fatores neurais também. Além disso, existem mecanismos de controle de ação rápida e também mecanismos de ação prolongada. Então, a gente pode ter um mecanismo de controle rápido da pressão arterial, que pode atuar de vários minutos, como um controle a longo prazo dessa pressão arterial. Na aula de hoje, nós vamos destacar o quê? Até coloquei aqui em vermelho, né? Na aula de hoje, nós vamos destacar qual é a ação de um determinado hormônio. A gente vai falar sobre as ações humorais. Nós vamos iniciar, então, falando de um dos principais hormônios que ajudam nesse controle da pressão arterial, que é, né, o chamado hormônio antidiurético. E aqui nessa imagem, né, a gente percebe que existe uma íntima associação entre o funcionamento do sistema circulatório
e o funcionamento do sistema renal. Então, quando a gente fala em controle a longo prazo da pressão arterial, não tem como a gente não pensar nos rins. Muita gente acha que os rins, né? A gente muitas vezes aprende que o rim tem apenas a função de formação de urina, né? Mas na verdade, o rim ele é um órgão fundamental que ajuda na manutenção dessa pressão arterial. Tanto que nesse gráfico a gente consegue observar o quê? Uma íntima associação entre o aumento da pressão arterial e o aumento do débito do volume urinário. Então percebam, né? Conforme eu vou aumentando a minha pressão arterial, eu vou tendo um aumento do débito do volume urinário. Então existe uma íntima associação. E o hormônio antidiurético, que é o hormônio que nós vamos falar aqui, né? Ele vai fazer esse papel, né? Ele vai fazer esse papel de auxiliar nesse controle da pressão arterial pelos rins. Então, apresento aqui para vocês o hormônio antidiurético, também conhecido como hormônio ADH, e também vocês vão encontrar em alguns locais com o nome de vasopressina, tá? Bom, vamos recordar algumas coisas que nós vimos na aula anterior. O hormônio ADH, ele é um hormônio que é produzido pelo hipotálamo. Então, ele é produzido aqui pelo núcleo supraóptico do hipotálamo, tá? E aí, se vocês recordarem, esses hormônios, eles, através do trato hipotálamo-hipofisário, esses hormônios vão ser o quê? Esses hormônios vão ser liberados aqui na neurohipófise, e aí a neurohipófise vai secretar esses hormônios. Então, lembrando, o ADH é produzido no núcleo supraóptico do hipotálamo, ele vai ser armazenado na neurohipófise e a neurohipófise apenas vai secretar esse hormônio. E aí, então, a pergunta, né, da nossa aula: qual é a relação entre esse hormônio antidiurético e a pressão arterial? Então, é isso que a gente vai discutir agora. O ADH, ele pode ter dois principais efeitos biológicos, tá? Então, a gente vai dividir a ação do ADH nas chamadas ações renais, na ação que esse hormônio vai desempenhar no rim e nas ações na musculatura lisa. E aí vocês vão perceber que o ADH, ele vai agir naqueles dois parâmetros que eu expliquei para vocês anteriormente. O efeito biológico do hormônio ADH no rim vai ser responsável pela manutenção do volume sanguíneo. E o volume sanguíneo está intimamente associado ao débito cardíaco. Já a ação do ADH na musculatura lisa dos vasos vai permitir uma contração da parede arteriolar. E essa contração vai agir onde? Lembra que a gente acabou de ver se eu tenho uma vasoconstricção ou uma vasodilatação, eu vou ter uma interferência direta na resistência periférica. Então, o hormônio ADH vai agir nesses dois pontos. Vai agir no débito cardíaco através da sua ação renal e vai agir na musculatura lisa dos vasos, né? E vai agir na resistência periférica devido à sua ação na musculatura lisa dos vasos. Bom, vamos primeiro ver qual é a ação, o mecanismo do hormônio ADH na ação renal. Então, eu coloquei aqui para vocês, pessoal, passo a passo do que acontece, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo e aí a gente vai discutindo isso. Então, primeira coisa, tá? Qual é o gatilho para que o meu organismo perceba que existe a necessidade de liberar o hormônio ADH? Esse gatilho é a osmolaridade dos líquidos corporais. Então, olha só, quando a osmolaridade dos líquidos corporais aumenta, vai ocorrer lá no hipotálamo a ativação de osmorreceptores. Então, lá no hipotálamo, pessoal, existem osmorreceptores
que vão ser ativados quando a osmolaridade do nosso líquido corporal estiver aumentada. E essa ativação desses osmorreceptores ocorre pelo efluxo de água dessas células. Então, olha só, a gente tem aqui uma imagem mostrando o mecanismo de ativação desses osmos receptores. Quando ocorre um aumento da osmolaridade, né, vai ocorrer uma perda celular de água, né? Isso ocorrendo nesses osmos receptores, tá? Então, aumentou a osmolaridade, ocorre uma perda celular de água desses osmos receptores, né? E essa perda, né, ainda não se sabe diretamente se gera uma deformação estrutural ou se é totalmente por causa da diminuição de volume, mas esse fluxo de água, essa perda de água, vai gerar o quê? Vai gerar potenciais de ação que vão estimular o núcleo supraóptico a secretar o hormônio ADH, né? Então, o que vai acontecer? O núcleo supraóptico vai produzir o ADH. Esse ADH, por sua vez, vai ser liberado lá no trato hipotalâmico, lá no trato, né? Vou até voltar aqui na imagem, né? O ADH, então, vai ser produzido pelo núcleo supraóptico, vai ser caminhado pelo trato hipotálamo hipofisário e a neurohipófise vai secretar esse ADH, certo? Bom, esse ADH, ele secreta, cai na corrente sanguínea. E onde esse ADH, ele vai agir? Esse ADH, ele vai agir lá nos rins, né? Lembra que a gente está vendo o mecanismo de ação renal. Esse ADH, ele vai lá agir nos rins. E qual que é a principal função do hormônio ADH nos rins? Ele vai aumentar a reabsorção de água do filtrado glomerular. Então, o ADH, ele vai se ligar a receptores V2 presentes nos rins, vai aumentar a reabsorção de água desse filtrado glomerular. Como que ele faz isso? Ele vai inserir na membrana luminal dos ductos coletores, ele vai inserir aquaporinas, que são canais de água. Vamos olhar aqui na imagem, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Aqui, pessoal, é uma imagem só mostrando, né, o aumento da osmolaridade, estimulando os osmos receptores a gerar potenciais de ação para estimular o núcleo supraóptico a produzir o hormônio ADH. Então, essa imagem é só um resuminho daquilo que a gente estava conversando anteriormente. E aqui uma vez então a neurohipófise secretando o hormônio ADH, mostrando então que o hormônio ADH vai agir lá nos rins, aumentando a reabsorção de água, tá? Agora, nessa imagem, a gente consegue ver melhor qual que vai ser, a gente consegue ver melhor a ação desse hormônio. Então, a gente tem aqui, pessoal, um néfron, né? Aqui a gente tem as diferentes partes do néfron, a cápsula de Bowman, o glomérulo, a alça de Henle, né? Túbulo distal, e aqui nós temos os ductos coletores. Então, o que vai acontecer? O hormônio ADH, aqui na membrana, tá vendo? Aqui na membrana apical, o hormônio ADH, ele vai se ligar aos receptores V2, vai ocorrer uma cascata de reação química dentro da célula, e aí o que vai acontecer? Aquelas aquaporinas que eu falei anteriormente, elas vão ser colocadas aqui, tá vendo? Essas aquaporinas vão ser colocadas aqui, e essa água, então, que estaria saindo, que estaria aqui dentro do ducto coletor e que iria sair na forma de urina, essa água ela vai ser reabsorvida. Essa água ela vai ser devolvida para o rim. É importante a gente fazer um parênteses e lembrar, né? O que é reabsorção, né? Então, quando eu falo assim que o ADH, função do ADH é aumentar a reabsorção de água pelos rins. O que é reabsorver? De maneira bem simples, a reabsorção é você pegar aquela água que iria sair na forma de urina e reabsorver,
devolver essa água para a corrente sanguínea, tá? Lógico, pessoal, que eu tô aqui simplificando, esse conceito, tá? Mas guardem, né? Que a reabsorção, então, é pegar a água que estava presente na urina, né? Que iria sair na forma de urina e devolver essa água para a corrente sanguínea. Então, é isso que o hormônio ADH ele faz. Ele aumenta a reabsorção de água pelos rins através da inserção de aquasporinas aqui no ducto coletor, porque é através dessas aquasporinas que essa água ela vai ser devolvida para a corrente sanguínea. Bom, então vamos pensar aqui comigo. Se essa água ela é devolvida para a corrente sanguínea, né? O que vai acontecer? Se essa água é devolvida para a corrente sanguínea, menos água vai sair na urina. Concordam comigo? Menos água saindo na urina, eu tenho a formação de uma urina mais concentrada, certo? Eu tenho a formação de uma urina mais concentrada, tá? Então, a gente vai perceber que o hormônio ADH, ele tem uma ação importantíssima no processo de formação de uma urina diluída e na formação de uma urina concentrada, tá? Se a gente observar aqui, na urina diluída, a gente tem o quê? A gente quase não tem reabsorção de água. Na urina concentrada, olha só aqui nessa região dos ductos coletores, essas setinhas mostrando a reabsorção de água. Então, em síntese, nós temos o seguinte: quando ocorre um aumento da produção de ADH, eu vou ter então a formação de uma urina concentrada. Quando eu tenho uma diminuição da produção de ADH, eu vou ter a formação de uma urina diluída. Então a gente percebe o seguinte, que o hormônio ADH, ele é um potente regulador da osmolaridade. Como que ele faz isso? Ele altera a excreção renal de água independente da excreção de solutos. Então, percebem esse fator importante, né? E aí, consequentemente, o que vai acontecer, né? A gente vai ter uma regulação, né, de maneira indireta, né? Então, quando você consegue regular a osmolaridade, alterando a excreção renal de água, a gente vai estar mexendo com o quê? A gente vai estar mexendo com o volume sanguíneo e, consequentemente, a gente vai estar mexendo ali no débito cardíaco. Por isso que o hormônio ADH é importante para o controle da pressão arterial. Então, em resumo, o que nós temos? Quando ocorre um déficit de água, nós temos um aumento da osmolaridade extracelular. Esse aumento da osmolaridade extracelular vai ocasionar a ativação de osmorreceptores lá no hipotálamo pelo efluxo de água, que por sua vez vai estimular o núcleo supraóptico a produzir o hormônio ADH. E esse hormônio ADH vai ser secretado pela hipófise posterior, que é a neurohipófise. Esse ADH cai na corrente sanguínea, então eu tenho o aumento do ADH plasmático. Então, eu tenho o aumento do hormônio antidiurético no sangue. Aumentou o hormônio ADH no sangue, ele vai lá agir nos rins, ele vai aumentar a permeabilidade dos túbulos distais e dos ductos coletores à água, fazendo o que, pessoal? Inserindo as aquaporinas, aumenta a reabsorção de água. Se eu aumento a reabsorção de água, eu vou ter uma diminuição da excreção dessa água. Então, eu vou ter uma diminuição da liberação dessa água na urina, então eu vou estar formando uma urina concentrada. Tudo bem? Tanto que o nome, né, do hormônio nos dá a ideia disso. O que é diurético? Algo diurético. Algo diurético é algo que você tem diurético, é algo que está relacionado com uma perda, né, de
volume pela urina. Antidiurético é algo que vai contra isso, né? E aí aqui uma observação muito interessante, né? Quando, por exemplo, uma pessoa, né, ela tá com pressão alta, né? Se vocês pegarem a bula de remédios de pessoas que têm hipertensão arterial, né? Esses remédios são todos remédios o quê? São todos remédios diuréticos, tá? São todos remédios diuréticos. Para vocês perceberem, então, essa associação do hormônio ADH e a regulação da pressão arterial, tudo bem? Então, esse foi o mecanismo que a gente explicou, o mecanismo renal. Mas como eu falei para vocês, existe ainda o mecanismo do hormônio ADH na musculatura lisa arteriolar. Por isso que ele também é conhecido como vasopressina. Então, o que acontece? Em situações de altíssimas concentrações plasmáticas, de 10 a 100 vezes dos valores normais, o ADH ele apresenta uma ação vasoconstritora da musculatura lisa arteriolar. Então, o que o ADH ele vai fazer? Ele vai fazer com que os vasos eles contraiam, ação vasoconstrictora. Se esses vasos sanguíneos eles contraem, lembra, vaso sanguíneo contraiu, menos fluxo de sangue vai passar, maior vai ser a resistência periférica, maior vai ser a pressão arterial. Então, ele age aumentando a resistência periférica total e, consequentemente, elevando a pressão arterial. E essa ação do ADH na musculatura lisa arteriolar, ela apresenta alta atuação no que a gente chama no choque hipovolêmico, né? Que é quando você tem uma perda, né? Hipo é baixo, volêmico de volume, quando você tem uma perda muito grande de volume sanguíneo, né? Então, numa situação de choque hipovolêmico, o ADH ele vai ter uma ação fundamental na musculatura lisa arteriolar. Bom, essas foram as referências aqui utilizadas, tá? Queria agradecer vocês e a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigada, pessoal. Tchau, até mais.